Posso tocar em troca de comida? As palavras pairaram no ar como um desafio lançado em uma sala cheia de lobos. Arya, de 12 anos, estava ao lado do piano de cauda, sua pequena silhueta ofuscada pela superfície preta brilhante do instrumento. Enquanto ao seu redor os convidados de elite do baile de gala beneficente explodiam em risadas cruéis. A filha da empregada acabou de pedir para se apresentar? A voz de Victoria Blackwood cortou a sala como cristal quebrado. Aos 14 anos, ela já se comportava com a arrogância de alguém que nunca precisou de nada. Seu vestido de grife provavelmente custou mais do que a mãe de Arya ganhava em 3 meses. Marcus Blackwood, o magnata do mercado imobiliário que organizava o baile de gala beneficente daquela noite, enxugou as lágrimas de tanto rir. O homem que possuía metade dos edifícios de luxo da cidade achava genuinamente divertido o pedido desesperado de uma criança faminta. Isso não tem preço. A empregada quer nos entreter. A mãe de Arya, Carmen, congelou no canto onde estava reabastecendo as taças de champanhe. Seu uniforme estava impecável, passado com cuidado, naquela manhã antes do amanhecer, mas agora ela sentia cada fio de sua barateza sob o olhar das pessoas mais poderosas da sala. Ela queria correr para sua filha, para afastá-la dessa humilhação, mas seus pés pareciam presos ao chão de mármore. A noite havia começado de forma diferente. O entretenimento original de Marcus, um jovem pianista renomado que cobrava 50 mil por apresentações privadas, havia cancelado no último minuto devido a uma emergência familiar. Os convidados, que haviam pago 25 mil cada um por esse jantar beneficente exclusivo, esperavam entretenimento de classe mundial pelo seu dinheiro. Enquanto o pânico se espalhava entre os funcionários de Marcus, Arya simplesmente ficava sentada em um canto, observando as crianças ricas em sua mesa reservada desperdiçarem mais comida do que sua família via em uma semana. Caviar raspado dos pratos, carne wagyu deixada pela metade, champanhe servido em taças de cristal e abandonado após um único gole. Seu estômago roncou alto o suficiente para que a garota ao seu lado torcesse o nariz em repulsa. Foi quando Arya se levantou e caminhou até o piano. O que uma piralha de empregada doméstica poderia saber sobre música? As amigas de Victoria riam atrás de suas mãos bem cuidadas. Ela provavelmente acha que Chopsticks é uma peça clássica. A doutora Eleanor Hartwell, uma ilustre patrona das artes sentada à mesa VIP, baixou seus binóculos de ópera. Aos 65 anos, ela havia descoberto e incentivado alguns dos músicos mais talentosos do mundo. Marcus, talvez devêssemos dar uma chance à criança. Às vezes o talento surge nos lugares mais inesperados. Eleanor, por favor. Marcus zombou, sua voz carregando a crueldade casual de alguém acostumado ao poder. Esta é uma noite de 25 mil dólares por pessoa. Nossos convidados não pagaram preços premium para assistir a um caso de caridade batendo nas teclas. A sala fervilhava com celulares sendo retirados de bolsas de grife e bolsos de smokings. Isso prometia ser ouro nas redes sociais. Uma criança pobre, delirante, prestes a passar vergonha na frente das pessoas mais influentes da cidade. A hashtag se escreveria sozinha. Arya permaneceu imóvel ao lado do banco do piano, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ela usava seu único vestido bom, uma peça simples azul marinho que Carmen havia comprado em um brechó e alterado cuidadosamente para se ajustar corretamente. Ao lado da alta costura personalizada de Victoria, ele parecia exatamente o que era, usado e humilde. Estou com fome, disse Arya baixinho, mas sua voz ecoou no silêncio repentino que tomou conta da sala. Não comi nada hoje. Minha mãe me trouxe porque não tinha dinheiro para pagar uma babá e precisa deste emprego. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo comida. E se eu tocar algo bonito para vocês, talvez me deixem comer algo daqueles pratos que não estão terminando. A honestidade era tão crua, tão totalmente sem artifícios, que vários convidados se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Essa não era a pobreza higienizada que eles estavam acostumados a apoiar à distância por meio de doações dedutíveis do imposto de renda.
Essa era a fome real, a 1 metro de distância, em um vestido de criança. A mãe de Victoria, Patricia Blackwood, tocou seu colar de pérolas nervosamente. Marcos, isso está se tornando inadequado. A segurança não pode removê-los? Mas a doutora Hartwell levantou-se de repente, sua cadeira raspando no chão de mármore. Não, quero ouvir o que a criança pode fazer. Sua voz transmitia a autoridade de alguém que passou décadas nas salas de concerto mais prestigiadas do mundo. Na minha experiência, circunstâncias desesperadoras muitas vezes produzem a arte mais extraordinária. Marcos levantou as mãos em exasperação teatral. Tudo bem, Eleonor, você quer um show dos empregados? Vamos dar o show para todos. Ele se dirigiu à sala com o floreio de um mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, o entretenimento inesperado desta noite, uma apresentação especial de... Ele fez uma pausa dramática. Desculpe, querida. Qual é o seu nome? Ária. Ária, a prodígio musical da classe servil. Risadas ecoaram pela multidão novamente, mas desta vez com um tom de desconforto. Alguns convidados começaram a filmar abertamente, antecipando a humilhação que estavam prestes a testemunhar. Outros ficaram olhando para seus telefones, de repente achando seus aparelhos fascinantes. Carmen sentiu seu coração se partir ao ver sua filha enfrentar essa onda de zombarias. Ária sempre foi diferente. Sempre ouvia música onde os outros ouviam ruído. Sempre encontrava melodias nos sons mais comuns. Mas Carmen nunca imaginou que isso levaria a esse momento de vulnerabilidade pública. Ária se aproximou do banco do piano e ajustou sua altura com o movimento experiente de alguém que conhecia instrumentos. Esse pequeno gesto fez o Dr. Hartwell levantar uma sobrancelha. A criança claramente tinha alguma familiaridade com o posicionamento adequado do piano. Espere! Gritou Victoria de sua mesa, incapaz de resistir a acrescentar mais uma camada de crueldade. Antes que ela comece, quero fazer uma aposta. Aposto 5.000 que a criada nem consegue encontrar o dó central. Suas amigas gritaram de alegria com a sugestão. Logo, metade da sala estava fazendo apostas sobre vários aspectos do fracasso esperado de Ária. Quanto tempo levaria para ela desistir? Se ela conhecia alguma música de verdade? Se ela choraria antes ou depois da sua humilhação? Marcos bateu palmas. Excelente. Vamos tornar isso interessante. Se alguém realmente acredita que essa criança pode tocar algo digno de uma plateia de $25.000, façam suas apostas agora. Apenas a doutora Hartwell pegou sua bolsa. Vou igualar os 5.000 Vitória, mas estou apostando na criança. A sala ficou em silêncio com esse desdobramento inesperado. Eleanor Hartwell nunca se enganou sobre talento musical. Seu apoio por si só já lançou carreiras. O fato dela estar disposta a arriscar dinheiro nessa criança desconhecida fez vários ouvidados reconsiderarem suas suposições. Mas Marcos já estava muito comprometido com seu plano. Maravilhoso. Então temos 10.000 apostados em saber se a filha de uma empregada doméstica pode entreter a elite cultural da nossa cidade. Ele gesticulou grandiosamente para a Ária. O palco é seu, maestro. Mostre-nos como soa o desespero. Ária sentou-se no banco do piano. Seus pés mal tocando os pedais. Ela colocou as mãos nas teclas e fechou os olhos por um momento. Ao seu redor, os telefones continuavam gravando, esperando para capturar o momento em que a realidade esmagaria sua presunção. Carmen prendeu a respiração, rezando por um milagre e se preparando para a decepção. Então, Ária começou a tocar. As primeiras notas que surgiram não foram os sons hesitantes e incertos que o público esperava. Em vez disso, eles ouviram os primeiros compassos do concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, executado com uma precisão técnica que fez a doutora Hartwell agarrar a borda da mesa. A zombaria cessou instantaneamente. Os celulares pararam de gravar e começaram simplesmente a ouvir, porque o que estavam ouvindo era impossível. Uma menina de 12 anos, vestindo um vestido de brechó e tocando por comida, estava apresentando uma performance digna das salas de concerto mais prestigiadas do mundo. A expressão presunçosa de Vitória se transformou em algo próximo ao medo,
Isso não estava acontecendo. Crianças pobres não tocavam assim. Talento como esse exigia anos de treinamento caro, professores particulares, acesso aos melhores instrumentos. Não era para surgir da pobreza e do desespero. Mas Aria continuou tocando, e a cada compasso a sala ficava mais silenciosa. Suas mãos se moviam pelas teclas com a fluidez de alguém que havia internalizado cada nota, cada dinâmica, cada nuance emocional da peça. Não era mera proficiência técnica, era arte. A doutora Hartwell sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Em 40 anos assistindo a apresentações de elite, ela raramente tinha ouvido Rachmaninoff ser tocado com tanta profundidade emocional. A criança não estava apenas tocando as notas. Ele estava canalizando o próprio anseio e melancolia do compositor, transformando-os em algo ainda mais comovente por meio de sua própria experiência de carência e isolamento. Marcos ficou paralisado, sua postura confiante habitual rachando como uma fachada sob pressão. Sua certeza sobre classe, valor e a ordem natural das coisas estava sendo desmantelada por cada nota que essa criança tocava. Quando Aria fez a transição para a passagem mais exigente tecnicamente da peça, suas mãos voando pelas teclas em cascatas de precisão perfeita, Carmen sentiu seu mundo se remodelando. Sua filha, que praticava em um teclado quebrado resgatado do lixo de um vizinho, estava tocando uma música que essas pessoas pagaram centenas de milhares para ouvir de virtuosos profissionais. Então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Quando Rachmaninoff chegou ao fim, Aria não parou. Em vez disso, ela começou a tocar uma composição original, algo assombrosamente belo que nenhum deles jamais tinha ouvido antes. A melodia falava de vazio e saudade, de observar a abundância de fora, de sonhos que pareciam grandes demais para as circunstâncias que os continham. Era uma música autobiográfica, cada nota contando a história de uma criança talentosa presa em circunstâncias que deveriam ter silenciado sua voz para sempre. Várias mulheres na plateia começaram a chorar abertamente. A música estava alcançando lugares em seus corações que elas haviam esquecido que existiam, despertando a empatia que haviam aprendido a suprimir em busca de status social. À medida que a peça chegava ao seu clímax emocional, a interpretação de Aria tornou-se quase transcendente. Não era mais apenas uma criança faminta se apresentando por comida. Era uma artista revelando sua alma para uma sala cheia de pessoas que se convenceram de que almas podiam ser compradas. Quando a nota final se dissipou no silêncio, a sala permaneceu imóvel por um longo momento. Ninguém parecia saber como reagir ao que acabara de testemunhar. Victoria ficou imóvel, com o rosto pálido, ao perceber que tudo o que lhe haviam ensinado sobre superioridade e valor acabara de se provar catastroficamente errado. A doutora Hartwell foi a primeira a se mover, levantando-se da cadeira com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que ela pudesse falar, a voz de Marcos rompeu o silêncio. Isso foi. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar palavras que pudessem abranger o que acabara de acontecer. Isso foi notável. Mas então seu instinto de empresário entrou em ação, e a suspeita se insinuou em sua voz. Notável demais. Carmen, como exatamente uma faxineira consegue pagar aulas de piano para uma apresentação como essa? Carmen saiu do canto onde estava paralisada de choque, as mãos tremendo ao se aproximar da filha. Aria sempre foi musical, senhor. Ela canta melodias pela casa, toca em um teclado velho que encontramos. Os olhos de Marcos se estreitaram com a precisão calculista de um homem que construiu sua fortuna identificando fraudes em negócios. Um teclado velho não produz o que acabamos de ouvir. Aquilo foi um treinamento de nível conservatório. Anos de aulas caras. Professores particulares que cobram centenas por hora. O Dr. Hartwell se aproximou do piano, estudando Aria com a intensidade de um cientista examinando um espécime raro. Criança, onde você aprendeu a tocar Rachmaninoff com tanta profundidade emocional? Essa interpretação mostrou uma compreensão que vem de anos de estudo com professores mestres. Aria permaneceu sentada no banco do piano,
suas pequenas mãos ainda repousando nas teclas. Aprendia assistindo a vídeos e ouvindo. Vitória riu com aspereza, desesperada para recuperar algum senso de superioridade em uma situação que havia minado completamente sua visão de mundo. Vídeos? Você espera que acreditemos que alguém aprende a tocar assim assistindo a vídeos? Não são vídeos quaisquer, disse Arya baixinho. Eu vou à biblioteca pública todos os dias depois da escola. Eles têm computadores com acesso à internet. Eu assisto a masterclasses, competições, pianistas famosos tocando grandes peças. Assisti a todas as gravações de todos os grandes pianistas tocando o segundo concerto de Rachmaninoff. Patricia Blackwood balançou a cabeça em sinal de desdém. Assistir não é o mesmo que aprender. Você não pode desenvolver esse tipo de habilidade técnica sem instrução adequada. Ela está certa, acrescentou Marcos, com sua suspeita se fortalecendo. Carmen, vou perguntar diretamente. Quem tem pago pela educação musical da sua filha? Que patrono rico tem financiado secretamente o treinamento dela? A acusação atingiu Carmen como um golpe físico. Seu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva. Ninguém tem pago por nada, senhor. Mal conseguimos pagar o aluguel e as compras. Não temos dinheiro para aulas de música. Então explique o que acabamos de ouvir, exigiu Marcos. Porque eu assisti a apresentações de músicos que se formaram nas instituições mais prestigiadas do mundo. E sua filha acabou de apresentar algo comparável. Isso não acontece por acaso. A doutora Hartwell levantou a mão para pedir silêncio. Como alguém que passou décadas identificando prodígios musicais, ela reconheceu algo que os outros não perceberam. Arya, toca outra coisa, algo que você nunca ouviu antes. Ela foi até a bolsa, pegou o celular e começou a percorrer sua biblioteca musical. Vou tocar uma peça que vocês certamente nunca ouviram. É uma composição obscura de um compositor contemporâneo, estreada no mês passado em um concerto privado. Ouça uma vez e veja se consegue reproduzi-la. A sala observava atentamente, enquanto a doutora Hartwell tocava uma peça complexa e avant-garde pelo alto-falante do celular. A melodia era intricada, cheia de compassos incomuns e progressões harmônicas que desafiariam até mesmo músicos treinados. Arya ouviu com total concentração, de olhos fechados e cabeça ligeiramente inclinada. Quando a peça de 3 minutos terminou, ela imediatamente colocou as mãos nas teclas e começou a tocá-la perfeitamente. Não apenas a melodia básica, mas todas as nuances, todas as mudanças dinâmicas, todas as complexas mudanças harmônicas. Vitória suspirou audivelmente. Vários convidados começaram a murmurar entre si, suas vozes carregando notas de descrença e admiração crescente. Impossível, sussurrou Marcos. Ninguém tem esse tipo de memória musical. O rosto da doutora Hartwell empalideceu de emoção. 8 absoluto combinado com memória musical e idética. Só encontrei essa combinação 2 vezes em toda a minha carreira. Ela se virou para se dirigir à sala. O que vocês estão testemunhando é extraordinariamente raro. Esta criança não apenas ouve música. Ela a absorve completamente, entende sua estrutura intuitivamente e pode reproduzi-la com perfeição. Mas Marcos não estava pronto para abandonar seu ceticismo. Mesmo que ela tenha uma habilidade natural incomum, uma habilidade técnica como essa requer anos de prática em instrumentos de qualidade. Não é possível desenvolver esse tipo de força e destreza nos dedos em um teclado quebrado. Arya finalmente falou. Sua voz calma, mas com um tom que fez vários adultos se inclinarem para a frente para ouvi-la melhor. Vocês querem saber como eu realmente aprendi? Eu vou mostrar a vocês. Ela se levantou do banco do piano e caminhou em direção às enormes janelas da sala, com vista para o horizonte da cidade. As luzes abaixo brilhavam como estrelas terrestres, cada uma representando vidas, sonhos e lutas invisíveis para as pessoas neste salão de baile com piso de mármore. Todas as manhãs, acordo às 5:30, começou Arya, sua voz transmitindo uma maturidade que parecia impossível para alguém de sua idade. Minha mãe sai para seu primeiro trabalho às 6. Eu vou a pé para a escola, mas chego 1 hora mais cedo porque a professora de música, a senhora Rodrigues, me deixa praticar no piano da escola antes do início das aulas.
Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas ao perceber que havia partes da vida de sua filha que ela nunca soube. Depois da escola, vou à biblioteca, não apenas para assistir a vídeos, mas para ler. Eles têm livros sobre teoria musical, composição, a vida de grandes compositores. Eu leio sobre suas dificuldades, suas inspirações, o que os levou a criar. Eu memorizo progressões de acordes, escalas, as relações matemáticas entre as notas. O Dr. Hartwell assentiu lentamente, começando a entender a profundidade da educação autodirigida diária. Então eu vou para casa e pratico no teclado que encontramos no lixo da Sra. Garcia. Metade das teclas não funciona. Então eu tenho que imaginar as notas que faltam. Eu pratico exercícios com os dedos no ar quando não há teclado disponível. Eu componho melodias na minha cabeça durante o jantar, durante o dever de casa, enquanto estou deitada na cama à noite. A sala ficou completamente silenciosa. Até Vitória parecia paralisada por esse vislumbre de uma dedicação que envergonhava suas próprias existências mimadas. Mas o verdadeiro aprendizado acontece aqui. Arya tocou sua têmpora. Quando ouço uma peça, não ouço apenas as notas. Ouço os espaços entre elas, as emoções que carregam, as histórias que contam. Música não é apenas som. É matemática, emoção e experiência humana, tudo entrelaçado. Ela voltou para o piano e sentou-se novamente. Querem provas de que não estou escondendo um treinamento caro? Vou tocar algo que nenhum professor jamais ensinou a ninguém, porque fui eu mesma que compus. Antes que alguém pudesse objetar, Arya começou a tocar outra composição original. Essa era diferente da primeira, mais complexa, incorporando elementos de várias tradições clássicas, mas filtrados por sua voz única. A peça contava uma história sobre pessoas invisíveis. Os empregados que limpavam essas mansões enquanto seus donos dormiam. Os trabalhadores que construíram os arranha-céus que abrigavam escritórios executivos. As crianças que sonhavam com a grandeza enquanto lutavam contra a pobreza. Era uma sinfonia dos esquecidos, tocada por alguém que compreendia intimamente suas lutas. À medida que a música crescia, vários convidados se viram chorando novamente, mas desta vez as lágrimas tinham uma qualidade diferente. Não eram apenas lágrimas de apreciação artística. Eram lágrimas de reconhecimento, de vergonha, de compreensão de como eles haviam interpretado completamente errado a natureza do valor e do talento. Marcos ficou imóvel, sua certeza de empresário rachando sob o peso do que estava testemunhando. Essa criança não tinha apenas aprendido a tocar música. Ela tinha aprendido a falar a verdade por meio dela, a usar a melodia e a harmonia para revelar a vacuidade das suposições que governavam seu mundo. Quando a peça terminou, o Dr. Hartwell imediatamente se aproximou de Arya. Criança, o que você acabou de tocar é uma composição de nível profissional. Você já teve seu trabalho avaliado profissionalmente? Não, senhora. Nunca mostrei minha música para ninguém, exceto minha mãe. Isso é extraordinário, anunciou a doutora. Hartwell Parasala. Essa criança aprendeu sozinha, não apenas a tocar em um nível virtuoso, mas também a compor obras originais que demonstram uma compreensão sofisticada da estrutura musical e da expressão emocional. Mas Marcos ainda lutava contra a dissonância cognitiva. Tudo o que ele acreditava sobre classe, educação e hierarquia natural estava sendo desafiado por essa menina de 12 anos vestindo um vestido de brechó. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse ele desesperadamente, talento sem o devido cultivo é desperdiçado. Ela precisa de treinamento de verdade, instrumentos de qualidade, conexões no mundo da música. Suas circunstâncias atuais estão limitando seu potencial. O Dr. Hartwell sorriu com a satisfação de alguém que acabara de resolver um quebra-cabeça. Na verdade, Marcos, as circunstâncias dela são precisamente o que a tornam extraordinária. O conforto gera complacência. A luta gera inovação. Essa criança desenvolveu habilidades que alunos mimados de conservatórios raramente alcançam, porque ela teve que superar obstáculos que eles nunca enfrentam.
Victoria não conseguiu mais ficar em silêncio. Mas não é justo, ela exclamou, com a voz embargada pela frustração. Tenho aulas de piano desde os 4 anos. Professores particulares, masterclasses, um piano de cauda Steinway na nossa sala de música. Por que ela toca melhor do que eu? A pergunta ficou no ar, destacando a verdade incômoda com a qual todos na sala estavam lutando. O dinheiro podia comprar acesso, mas não podia comprar genialidade. Privilégios podiam proporcionar oportunidades, mas não podiam criar paixão. O Dr. Hartwell dirigiu-se à Victoria com gentil firmeza. Como você recebeu tudo, nunca aprendeu a desejar algo desesperadamente a ponto de se sacrificar por isso. Aria passou anos sedenta por música de uma forma que você nunca teve sede por nada. Carmen observava essa troca de palavras com crescente espanto. Sua filha não era apenas talentosa. Ela era extraordinária de maneiras que Carmen nunca havia compreendido totalmente. Todas aquelas horas que Aria passava praticando, estudando, mergulhando na música, Carmen pensava que eram apenas um hobby de criança. Agora ela percebia que havia testemunhado o desenvolvimento de um verdadeiro gênio artístico. Antes de continuarmos, deixe-me dizer de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai. Marcos começou a andar de um lado para o outro pelo piso de mármore, sua agitação aumentando a cada passo. Isso ainda não faz sentido. Talento natural, aprendizado autodirigido. Posso aceitar isso até certo ponto, mas o nível de sofisticação que acabamos de ouvir requer exposição a apresentações ao vivo, orientação profissional, imersão cultural que simplesmente não está disponível para... Ele fez uma pausa, procurando uma linguagem diplomática. Para pessoas como nós, Carmen concluiu, sua voz carregando décadas de digna resistência a tais implicações. Não tive a intenção de ofender, disse Marcos, embora seu tom sugerisse o contrário. Estou simplesmente tentando entender como um talento excepcional surge de circunstâncias comuns. A doutora Hartwell deu um passo à frente, sua paciência com os preconceitos de Marcos se esgotando. Marcos, você está agindo com base em um equívoco fundamental. Você presume que a sofisticação cultural requer riqueza, que a compreensão artística é comprada em vez de sentida. Mas os maiores artistas da história muitas vezes surgiram da luta, não do privilégio. Ela se virou para se dirigir diretamente à Aria. Conte a ele sobre sua educação musical fora da biblioteca e da escola. Onde mais você encontra música ao vivo? Aria hesitou por um momento. Depois, pareceu tomar uma decisão. Às vezes, fico do lado de fora da sala de concertos no centro da cidade. Não para entrar escondida, apenas para ouvir. A acústica atravessa as portas do saguão quando elas se abrem entre os movimentos. Já ouvi dezenas de apresentações dessa forma. Vários convidados trocaram olhares desconfortáveis. A imagem de uma criança parada do lado de fora no frio, esforçando-se para captar fragmentos de música que ela não tinha condições de ouvir adequadamente, era profundamente perturbadora. Também vou à estação ferroviária nas tardes de domingo, continuou Aria. Há um homem chamado Diego que toca violino lá. Ele tem formação clássica, mas perdeu seu emprego na orquestra sinfônica durante cortes no orçamento. Ele me ensinou sobre fraseado e expressão emocional. Nunca chamamos isso de aulas, mas ele me ouvia cantarolar melodias e me ajudava a entender como moldá-las. A imagem da educação musical diária estava ficando mais clara e era muito mais impressionante do que qualquer treinamento formal em um conservatório. Ela criou seu próprio currículo a partir de fragmentos e oportunidades, construindo conhecimento através de pura determinação e amor pela música. Victoria afundou na cadeira, oprimida pelo contraste entre sua educação musical cara, mas sem entusiasmo, e o aprendizado autodirigido e apaixonado de Aria. Eu reclamava por ter que praticar escalas por 30 minutos por dia. Ela sussurrou. Enquanto eu praticava progressões de acordes na minha cabeça por horas, porque não tinha acesso consistente a um instrumento.
disse Arya sem malícia, simplesmente afirmando o fato. A doutora Hartwell pegou seu celular e começou a fazer anotações. Arya, preciso perguntar uma coisa importante. Você já pensou em seguir carreira musical profissionalmente? Eu sonho com isso todos os dias, admitiu Arya. Mas sonhos não pagam comida nem aluguel. E se eu lhe dissesse que seus sonhos podem ser mais alcançáveis do que você imagina? A voz da doutora Hartwell transmitia a emoção de alguém que acabara de descobrir um tesouro enterrado. O que você demonstrou esta noite representa o tipo de dom raro que surge talvez uma vez a cada década. Marcos zombou. Eleonor, você está sendo emotiva. Talento é uma coisa, mas o mundo da música exige conexões, reputação, anos construindo credibilidade. Na verdade, Marcos, o mundo da música está sedento por autenticidade, rebateu a doutora Hartwell. O público está cansado de apresentações tecnicamente perfeitas, mas emocionalmente vazias. Eles querem ouvir artistas que tenham algo real a dizer, que entendam a luta, a beleza e toda a gama de experiências humanas. Ela voltou-se para a Arya. Com o apoio adequado, você poderia estar se apresentando profissionalmente dentro de 2 anos. Mas isso exigiria deixar sua vida atual para trás, treinamento intensivo, mudança para onde existem os melhores professores e oportunidades. O rosto de Carmen empalideceu. A ideia de perder a filha, mesmo que fosse por uma oportunidade extraordinária, era aterrorizante. Ela tem apenas 12 anos. O que, na verdade, é ideal, explicou a doutora Hartwell. Jovem o suficiente para se desenvolver tecnicamente, velha o suficiente para lidar com as exigências emocionais da performance profissional. Mas a decisão final seria sua, como mãe dela. A sala ficou tensa enquanto todos processavam essa reviravolta inesperada. O que havia começado como entretenimento em um baile de gala beneficente estava se tornando um momento de mudança de vida para uma família que nunca ousara sonhar com tais possibilidades. Marcos se viu em uma posição cada vez mais difícil. Sua zombaria inicial parecia cada vez mais tola, e seus convidados ricos testemunhavam sua transformação de anfitrião confiante para cético e envergonhado. Mesmo que Eleanor esteja certa sobre o potencial dela, disse ele defensivamente. Carreiras musicais profissionais exigem um investimento financeiro substancial. Treinamento, instrumentos, viagens, guarda-roupa, publicidade. Estamos falando de centenas de milhares em despesas. O Dr. Hartwell sorriu misteriosamente. Na verdade, Marcos, estamos falando de algo muito mais interessante do que despesas. Estamos falando da oportunidade de descobrir e cultivar um talento único em uma geração. O tipo de investimento que transforma vidas e cria legados. Ela se dirigiu diretamente à sala. Quantos de vocês já se perguntaram se suas doações de caridade realmente fazem uma diferença significativa? Aqui está a sua chance de mudar diretamente uma vida, de fazer parte da descoberta da próxima grande voz musical. Vários convidados começaram a murmurar entre si, e a energia na sala mudou de entretenimento para entusiasmo genuíno com a possibilidade. Mas Victoria de repente se levantou, com o rosto corado de raiva e humilhação. Isso é ridículo. Vocês estão agindo como se ela fosse algum tipo de milagre, só porque toca piano melhor do que o esperado. Ela ainda é apenas a filha de uma empregada usando um vestido barato. A crueldade do comentário atingiu a sala como um tapa. Vários convidados pareciam genuinamente chocados com a explosão de Victoria. Arya virou-se para olhar diretamente para Victoria, com uma expressão calma, mas penetrante. Você está absolutamente certa. Eu sou filha de uma empregada doméstica. Meu vestido veio de um do show. Meus sapatos têm buracos que eu cubro com fita adesiva. Minha mãe tem 3 empregos para nos manter alimentadas e com um teto. Ela levantou-se do banco do piano e caminhou em direção à Vitória com dignidade silenciosa. Mas hoje à noite, toquei uma música que fez adultos chorarem. Compartilhei algo lindo com pessoas que achavam que eu não valia nada. E amanhã ainda serei grata por cada oportunidade de fazer música, enquanto você ainda estará com raiva por ter tudo à sua disposição e isso não ter feito de você alguém especial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Victoria se contorceu
quando a verdade das palavras de Arya a atingiu. Ela tinha recebido todas as vantagens, todas as oportunidades, e ainda assim não tinha produzido nada de valor, enquanto essa garota sem nada tinha criado beleza. A doutora Hartwell se aproximou de Marcus com determinação renovada. Estou preparada para oferecer algo sem precedentes. Bolsa integral para a Academia Internacional de Música, incluindo alojamento, refeições, instrumentos e orientação pessoal. Além disso, vou criar um fundo fiduciário para apoiar a mãe de Arya durante a transição. Marcus olhou para ela incrédulo. Eleanor, você está falando de um investimento de potencialmente $500,000 ou mais. Estou falando de descobrir a voz musical mais importante da próxima geração. Ela respondeu com firmeza. E não sou a única que reconhece o que testemunhamos esta noite. Ela apontou para vários outros convidados que estavam silenciosamente fazendo ligações durante a conversa. 3 grandes fundações culturais já manifestaram interesse preliminar em apoiar o desenvolvimento de Arya. Só a Fundação Hartwell está preparada para comprometer 300 mil imediatamente. O número atingiu a sala como uma força física. Carmen balançou levemente, impressionada com quantias de dinheiro que ela nunca havia imaginado. Mas Marcus ainda não havia terminado de lutar contra essa ruptura em sua visão de mundo. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Precisamos de tempo para investigar, para verificar tudo o que ouvimos esta noite. Os olhos do Dr. Hartwell brilharam de impaciência. Marcus, o que exatamente você gostaria de verificar? Que uma criança talentosa aprendeu sozinha a tocar música porque ama isso. Que o talento pode surgir de circunstâncias inesperadas. Que suas suposições sobre valor e classe podem estar erradas. O confronto estava caminhando para algo explosivo, e todos na sala podiam sentir isso. Carmen puxou Arya para mais perto, sentindo que o que quer que acontecesse a seguir determinaria todo o futuro delas. Mas, assim que Marcus abriu a boca para responder, a voz de Arya cortou a tensão com uma simplicidade devastadora. Eu só queria algo para comer. A simples declaração pairou no ar como um sino que não parava de tocar. A lembrança de Arya sobre o motivo pelo qual tudo começasse, rompeu todas as camadas de complexidade que os adultos haviam construído em torno de sua apresentação. Ela não havia pedido para transformar a visão de mundo de ninguém. Ela não havia procurado desafiar suposições sobre classe e talento. Ela simplesmente estava com fome. Carmen se aproximou de sua filha de forma protetora, de repente vendo os eventos da noite através dos olhos de Arya. Todos esses adultos poderosos debatendo seu futuro, enquanto ela continuava sendo uma menina de 12 anos que havia pulado o jantar para ir ao local de trabalho da mãe. A doutora Hartwell foi a primeira a responder, com voz gentil, mas cheia de um novo respeito. Claro, querida, você deve estar morrendo de fome. Ela se virou para a equipe de catering. Por favor, preparem um prato para a Arya imediatamente. Mas Marcus levantou a mão, parando o garçom no meio do caminho. Seu rosto assumiu a expressão rígida de alguém cujas crenças fundamentais estavam sob ataque. Espere, antes de começarmos a servir refeições a qualquer pessoa, preciso de respostas para algumas perguntas muito específicas. Ele caminhou diretamente até Carmen, sua proximidade com a intenção de intimidar. Construí minha fortuna identificando fraudes e enganos em negócios. Algo sobre esta noite não bate certo e não vou ser ridicularizado na minha própria casa. A paciência do Dr. Hartwell finalmente se esgotou completamente. Marcus, o que exatamente você está sugerindo? Estou sugerindo que fomos manipulados, declarou Marcus, sua voz elevando-se com convicção. Pense nisso logicamente. Uma faxineira traz sua filha para o trabalho. A criança, por acaso, é um prodígio musical. O timing é perfeito, justamente quando o nosso entretenimento programado é cancelado. É conveniente demais. Vitória saiu de seu silêncio taciturno, ansiosa por qualquer explicação que restaurasse seu senso de superioridade. Você acha que eles planejaram isso? Que de alguma forma sabiam do cancelamento? Acho
disse Marcos lentamente, que estamos diante de um golpe elaborado. Carmen provavelmente pesquisou nossa família, nossos interesses beneficentes, planejando essa apresentação para extrair dinheiro de doadores ricos. A acusação foi tão impressionante em sua crueldade que vários convidados suspiraram audivelmente. O rosto de Carmen ficou pálido de choque e mágoa. Mas o doutor Hartwell deu um passo à frente com a fúria de alguém cuja experiência profissional havia sido insultada. Marcus Blackwood, em 40 anos descobrindo talentos musicais, nunca ouvi nada tão ignorante e ofensivo. O que testemunhamos esta noite foi um verdadeiro gênio artístico, não um engano elaborado. Sério? Desafiou Marcus. Então explique como a filha de uma faxineira desenvolve habilidades de nível conservatório. Explique o timing perfeito. Explique por que nunca ouvimos falar dessa suposta prodígio antes desta noite. Arya observava essa troca de palavras com tristeza crescente, percebendo que seu momento de triunfo artístico estava sendo envenenado pelas suspeitas e preconceitos dos adultos. Mas algo no tom acusatório de Marcus provocou uma resposta diferente. Ela caminhou calmamente até o banco do piano e sentou-se novamente. Você quer provas de que não sou uma fraude, Sr. Blackwood? Você quer entender como alguém como eu aprende a tocar assim? Sua voz tinha uma nova qualidade. Algo mais duro e determinado do que a criança assustada que havia pedido comida uma hora antes. Vou mostrar exatamente como aprendi. Não contando, mas demonstrando. Sem qualquer aviso, Arya começou a tocar uma peça que fez os olhos do doutor Hartwell se arregalaram de choque. Era o Etude Op. 25, número 11 de Chopin, conhecido como Vento de Inverno, uma das peças mais exigentes tecnicamente do repertório clássico. Mas ela não estava apenas tocando, ela estava tocando de memória, com escolhas interpretativas que revelavam uma profunda compreensão das intenções do compositor, enquanto explicava simultaneamente seu processo de aprendizagem. Esta peça, disse ela enquanto suas mãos voavam pelas teclas em cascatas de complexidade impossível, eu aprendi ouvindo gravações de 17 pianistas diferentes tocando-a. Cada um enfatizou aspectos diferentes: precisão técnica, expressão emocional, autenticidade histórica. A sala assistia em silêncio atônito, enquanto ela continuava tocando enquanto falava, demonstrando habilidades mentais que pareciam quase sobre-humanas. Estudei a partitura online, memorizei todas as marcações, analisei as progressões harmônicas. Então pratiquei na minha cabeça por meses, antes de ter acesso a um piano que pudesse lidar com suas exigências técnicas. Marcos ficou paralisado enquanto sua certeza desmoronava. O que ele estava testemunhando não era possível por meio de engano ou fraude. Esse nível de compreensão musical, combinado com a capacidade de tocar e analisar simultaneamente, representava dons intelectuais e artísticos genuínos. Mas o verdadeiro aprendizado, continuou Arya, passando para variações do tema que ela claramente improvisava em tempo real, veio da compreensão do motivo pelo qual Chopin escreveu peças como essa. Ele escrevia músicas para pessoas que haviam perdido sua terra natal, que viviam entre dois mundos, que carregavam beleza dentro de si mesmas, mesmo quando cercadas pela feiura. Sua improvisação se tornou algo totalmente novo, incorporando elementos do Chopin original, mas filtrados por sua própria experiência de deslocamento e saudade. Era uma composição acontecendo em tempo real, em um nível que compositores profissionais teriam dificuldade em alcançar com semanas de preparação. A doutora Hartwell chorava abertamente agora, reconhecendo que estava testemunhando algo que talvez ocorresse uma vez em uma geração. Isso não é apenas talento musical, ela sussurrou para o convidado ao seu lado. Isso é genialidade em sua forma mais pura. Victoria encolheu-se ainda mais na cadeira, oprimida pela diferença entre suas próprias habilidades e o que estava testemunhando. Todas as suas aulas caras e professores particulares nunca haviam produzido nada que se aproximasse desse nível de arte. À medida que a improvisação diária chegava ao clímax, ela começou a incorporar temas musicais que contavam a história de sua própria vida. A melodia trazia ecos das canções de ninar que sua mãe cantarolava durante os momentos difíceis.
fragmentos de músicas ouvidas nas ruas, o ritmo do trabalho industrial que moldou a existência de sua família. Quando ela finalmente concluiu a peça, o silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio do choque ou da descrença. Era o silêncio do reconhecimento, a constatação de que eles haviam testemunhado algo transcendente. Marcos permaneceu de pé, mas a postura agressiva do empresário havia sido substituída por algo próximo à humildade. Como? Ele perguntou baixinho. Como alguém desenvolve habilidades como essas sem treinamento formal? Arya virou-se para encará-lo diretamente, com uma expressão séria, mas não hostil. Da mesma forma que as pessoas aprendem a sobreviver, Sr. Blackwood, por necessidade, observação e recusa em aceitar as limitações que os outros tentam impor. Ela se levantou do banco do piano e caminhou em direção a ele com a confiança de alguém que acabara de provar seu valor além de qualquer dúvida possível. Você perguntou sobre fraude e engano. Deixe-me falar sobre o verdadeiro engano nesta sala. A sala prendeu a respiração enquanto uma menina de 12 anos se preparava para desafiar um dos homens mais poderosos da cidade. O engano é acreditar que o valor pode ser comprado, que o talento requer riqueza, que a sabedoria vem do privilégio. Você passou a vida inteira confundindo ter dinheiro com ser valioso, confundindo acesso com habilidade. Marcos abriu a boca para protestar, mas Arya continuou com precisão devastadora. Aprendi mais sobre música em 3 anos de computadores de biblioteca e teclados quebrados do que Victoria aprendeu em 8 anos de aulas particulares. Não porque eu seja naturalmente superior, mas porque eu queria isso mais do que ela jamais quis qualquer coisa. Ela gesticulou em direção ao ambiente opulento da sala. Tudo aqui representa conforto e conveniência. Mas conforto não cria artistas. Luta cria. Necessidade cria. A lacuna entre o que você sonha e o que você tem acesso é aí que o verdadeiro aprendizado acontece. O Dr. Hartwell acenava vigorosamente com a cabeça, conhecendo a sabedoria nas palavras de Arya. Isso mesmo. Os maiores artistas da história foram pessoas que transformaram limitações em inovação. Mas Arya não tinha terminado. Ela se virou para se dirigir a toda a sala, sua voz carregando a autoridade de alguém que conquistou o direito de falar a verdade ao poder. Esta noite vocês me ofereceram bolsas de estudo e oportunidades no valor de centenas de milhares. Mas aqui está o que vocês não entendem. Eu já era rica. Rica em curiosidade, rica em determinação, rica em amor por algo belo. A única pobreza que experimentei foi a pobreza das pessoas que confundem dinheiro com significado. Carmen sentiu seu coração se encher de orgulho ao ver sua filha articular verdades que muitos adultos nunca aprenderam. Não se tratava apenas de um gênio musical. Era sabedoria nascida de uma luta autêntica e de conquistas genuínas. Marcos estava lutando contra uma dissonância cognitiva tão grave que era fisicamente dolorosa. Tudo em torno do qual ele havia construído sua identidade estava sendo questionado por uma criança que possuía qualidades que ele nunca havia desenvolvido, apesar de décadas de vantagens. Mas considerações práticas ainda importam, disse ele fracamente, buscando um terreno familiar. Talento sem o apoio e o desenvolvimento adequados é desperdiçado. Você precisa de recursos, conexões, oportunidades que só a riqueza pode proporcionar. A doutora Hartwell deu um passo à frente com energia renovada. Na verdade, Marcos, é exatamente aí que você está errado. Arya já demonstrou que pode criar suas próprias oportunidades, desenvolver seu próprio currículo e alcançar resultados que superam os músicos treinados tradicionalmente. Ela pegou seu telefone e começou a fazer ligações enquanto a sala observava fascinada. Sarah, Eleanor Hartwell, preciso que você ouça algo extraordinário. Sim, hoje à noite. Não, nunca tive tanta certeza sobre nada em toda a minha carreira. Enquanto a doutora Hartwell conduzia sua rápida conversa ao telefone, outros convidados começaram a se aproximar de Arya e Carmen com ofertas de apoio.
o diretor de uma fundação cultural prometeu oportunidades de gravação. Um patrono rico se ofereceu para encomendar composições originais. Um executivo de tecnologia propôs a criação de plataformas online para compartilhar a história e a música diária com o mundo. Mas Vitória, de repente, se levantou, com um rosto corado de raiva e humilhação. Isso é loucura! Todos estão agindo como se ela fosse algum tipo de santa só porque sabe tocar piano. Ela ainda não é ninguém especial. A explosão revelou a profundidade da crise de Vitória. Toda a sua autoestima havia sido construída com base na suposição de que riqueza e privilégios a tornavam inerentemente superior. A existência de Arya desafiava essa suposição em sua essência. Arya olhou para Vitória com algo próximo de compaixão. Você está certa, Vitória. Não sou especial porque sei tocar piano. Não sou especial de forma alguma. Sou apenas alguém que encontrou algo que amava e se recusou a deixar que as circunstâncias a impedissem de persegui-lo. Ela fez uma pausa, estudando o rosto manchado de lágrimas de Vitória. Mas você também poderia ser especial, se encontrasse algo com que realmente se importasse mais do que ser melhor do que as outras pessoas. As palavras atingiram Vitória como um golpe físico, mas também traziam uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez na vida, alguém estava sugerindo que seu valor não dependia de manter a superioridade sobre os outros. A doutora Hartwell terminou suas ligações e se virou para se dirigir à sala com uma emoção mal contida. Acabei de falar com os diretores de 3 grandes fundações musicais. Eles estão preparados para oferecer um apoio sem precedentes para o desenvolvimento de Arya, incluindo bolsas integrais, programas de mentoria e oportunidades de apresentação. Ela caminhou diretamente até Carmen e Arya. Mas mais importante, eles querem criar um novo modelo para identificar e cultivar talentos em comunidades carentes. Arya não receberia apenas apoio, ela ajudaria a criar caminhos para outras crianças talentosas que não têm acesso tradicional. A transformação da noite de entretenimento em oportunidade de mudança de vida foi quase demais para Carmen processar. Não entendo. Como isso aconteceu tão rápido? Porque, explicou o Dr. Hartwell gentilmente, as pessoas do mundo das artes estavam esperando exatamente por isso. Talento autêntico combinado com caráter genuíno. Arya representa tudo o que esperamos encontrar, mas raramente descobrimos. Marcos ficou em silêncio durante toda essa conversa, vendo suas suposições sobre meritocracia e ordem natural serem sistematicamente desmontadas. Finalmente, ele se aproximou diretamente de Arya. Devo desculpas a você, disse ele baixinho. Eu a acusei de fraude, porque não conseguia aceitar que tudo o que eu acreditava sobre sucesso e valor pudesse estar errado. Arya estudou seu rosto, vendo um arrependimento genuíno em sua expressão. Sr. Blackwood, você não precisa se desculpar comigo. Você precisa examinar por que estava tão empenhado em acreditar que eu não poderia ser real. A percepção foi tão penetrante que Marcos realmente deu um passo para trás. Essa criança havia identificado o núcleo de sua resistência psicológica com precisão cirúrgica. Você está certa, ele admitiu. Se alguém como você pode alcançar tanto com tão pouco, o que isso diz sobre o que eu conquistei com tanto? Isso diz, Arya respondeu gentilmente, que talvez seja a hora de parar de medir o valor comparando-se aos outros e começar a medi-lo pelo que você faz para ajudar as pessoas a alcançarem seu potencial. O Dr. Hartwell observou essa troca com satisfação crescente. Arya não era apenas musicalmente talentosa. Ela possuía inteligência emocional e sabedoria que podiam transformar todos ao seu redor. Na verdade, anunciou o Dr. Hartwell para a sala. Tem uma proposta que aborda as preocupações de todos. Marcos, você questionou se o talento de Arya é sustentável sem o apoio adequado. Carmen, você está preocupada com o futuro de sua filha. Victoria, você está lutando com questões sobre seu próprio valor e propósito. Ela fez uma pausa dramática. E se criássemos algo sem precedentes? Uma fundação dedicada a descobrir e cultivar talentos ocultos, com Arya como nossa primeira aluna?
e Marcos como nosso principal patrono. Victoria poderia se envolver na identificação de outros jovens que precisam de oportunidades. A proposta era tão elegante, tão perfeitamente projetada para transformar a dor de todos em propósito, que a sala ficou em silêncio enquanto as pessoas processavam suas implicações. Marcos foi o primeiro a falar. Você está sugerindo que eu financie uma fundação que essencialmente provaria que minhas crenças anteriores sobre mérito e classe estavam erradas? Estou sugerindo, respondeu o Dr. Hartwell, você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior do que manter o status quo. Ajudar a criar um mundo onde o talento seja reconhecido independentemente das circunstâncias econômicas. Victoria olhou para cima com esperança. E eu poderia ajudar a encontrar outras crianças como Arya? Exatamente. Você tem acesso a comunidades e recursos que poderiam identificar crianças superdotadas que não têm oportunidades. Em vez de usar seu privilégio para manter a superioridade, você poderia usá-lo para criar equidade. A transformação que estava acontecendo na sala era quase mística. A dor estava sendo convertida em propósito. O privilégio estava sendo redirecionado para a justiça e o medo estava sendo substituído pela empolgação com a mudança positiva. Carmen observava essas conversas com admiração, percebendo que sua filha não apenas havia transformado sua própria vida naquela noite, mas também havia catalisado a transformação de todos ao seu redor. Então, o que acontece agora? Perguntou Carmen. O Dr. Hartwell sorriu com a satisfação de alguém cujo trabalho de uma vida acabara de encontrar sua expressão perfeita. A seguir, mudamos tudo. Começamos com o desenvolvimento de Arya, mas não paramos por aí. Criamos novos modelos para identificar talentos, novos caminhos para apoio, uma nova compreensão de como é o potencial humano quando é devidamente cultivado. À medida que a noite chegava ao fim, a transformação era notável. Marcos estava se comprometendo a financiar programas abrangentes de desenvolvimento de talentos. Victoria fazia perguntas ponderadas sobre como identificar crianças superdotadas que eram ignoradas. O Dr. Hartwell coordenava com fundações e conservatórios para criar oportunidades sem precedentes. Mas talvez o mais notável fosse que Arya finalmente estava comendo. Carmen preparou um prato com a comida que havia sobrado da mesa de jantar, e sua filha consumia silenciosamente sua primeira refeição do dia enquanto os adultos planejavam seu futuro extraordinário. Você está com medo? Perguntou Carmen baixinho, enquanto observava Arya comer. Arya considerou a pergunta seriamente. Não, mamãe. Pela primeira vez na vida, não estou com medo. Não estou com fome. Não estou preocupada se terei oportunidades de fazer música. Só estou grata. Ela olhou ao redor da sala para os adultos que estavam trabalhando para criar possibilidades que ela nunca ousara imaginar. Tudo isso começou porque eu fui corajosa o suficiente para pedir comida. Às vezes, os menores pedidos levam às maiores mudanças. Um ano depois, Arya, de 13 anos, estava no palco da principal sala de concertos da cidade, preparando-se para apresentar seu recital solo de estreia. O auditório estava lotado de pessoas de todas as classes econômicas, reunidas pelo compromisso da fundação do Dr. Hartwell de tornar a música de alta qualidade acessível a todos. Na primeira fila estava Carmen, vestindo um vestido novo comprado com seu salário como coordenadora de extensão comunitária da fundação. Ao lado dela estava Marcos, que descobriu que usar sua riqueza para criar oportunidades para outras pessoas era mais gratificante do que qualquer sucesso empresarial que já tivesse alcançado. Victoria estava nos bastidores, ajudando nos preparativos finais. Ela se tornou uma das caçadoras de talentos mais eficazes da fundação, usando seu conhecimento privilegiado das comunidades privilegiadas para identificar e apoiar crianças talentosas de todas as origens. O Dr. Hartwell estava nos bastidores, observando sua protegida se preparar para uma apresentação que a estabeleceria como uma das jovens musicistas mais importantes de sua geração. Quando Arya subiu em palco, o público se levantou em aplausos espontâneos. Mas antes de começar a tocar,
Ela se dirigiu diretamente à multidão. Um ano atrás, fiz uma pergunta simples. Posso tocar em troca de comida? Esta noite, quero dedicar esta apresentação a todos que já passaram fome. Por comida, por oportunidades, por reconhecimento, pela chance de compartilhar seus dons com o mundo. Ela sentou-se ao piano e começou a tocar uma composição original intitulada Invisible No More, Não Mais Invisível. A peça incorporava temas de sua jornada, de criança faminta a artista célebre, mas também homenageava todos os talentos negligenciados que ainda não haviam encontrado suas vozes. À medida que a música enchia o salão, alcançando todos os cantos com sua mensagem de esperança e transformação, o público compreendeu que estava testemunhando mais do que um concerto. Estava testemunhando a prova de que o potencial humano, quando devidamente cultivado e apoiado, pode criar beleza que transforma todos aqueles que toca. As notas finais da composição diária se dissiparam em aplausos prolongados que pareciam durar para sempre. Mas, mais importante, essas notas carregavam a promessa de que nenhum talento infantil permaneceria oculto, nenhum potencial seria desperdiçado e ninguém jamais teria que escolher entre a fome e os sonhos. E se você ficou comigo até ao final, deixe um comentário dizendo o que achou desta história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.